Oiê, aqui é a Liz Sims e hoje eu vim fazer uma reforma na cobertura Aura Romântica que tem em Samaixú. Pois é, galera, hoje nós temos uma reforma de um lugar extremamente grande e um dos ícones de Samaixú, que é a cobertura Aura Romântica, que fica em cima de um dos prédios que temos em Samaixú. Eu queria muito transformar, porque assim, eu acho que é um lugar que tem pouca diversão. Não que eu tenha acrescentado muito mais diversão, mas acho que ficou um pouquinho melhor, porque eu acrescentei algumas coisinhas que vão deixar o mundo de Samaixú, principalmente a Aura Romântica, um pouquinho melhor. Bom, se o áudio mudar um pouquinho é porque eu entrei aqui num lugar onde tem um ar-condicionado e o ar-condicionado é um pouco barulhento, mas é que eu precisava vir pra cá. Enfim, eu comecei mudando o teto das áreas cobertas de Samaixú e eu tirei o teto tradicional que tinha e coloquei uma plataforma, porque eu acho que fica mais moderno e pra mim apartamentos tem muito vibe moderna, então por isso que eu coloquei eles trocando esses tetos. Também resolvi mudar um pouquinho das cores, então essa cobertura ela vai ficar com as cores um pouco mais quentes, porém um pouco mais escuras também. Fiz essa mudança, a primeira mudança de estrutura de fato que eu fiz foi dessa estrutura central, que eu acho que ela não é feia, porém ela estava um pouco moderna, então eu mudei ali as plantinhas, coloquei umas iluminaçõezinhas um pouco mais discretas, né, tava uma vermelha assim meio grande demais, então eu mudei também o piso aí da cobertura. Eu ouvi muitas pessoas que fazem mudanças extraordinárias, mas mudam um pouco a estrutura, o que não tem nada de errado se essa pessoa gosta, mas eu particularmente prefiro manter a estrutura original, né? Então, por isso que ficou dessa forma. Coloquei ali algumas plantinhas perto da piscina e coloquei também umas velas na piscina, porque eu acho que dá muito mais uma vibe romântica. Eu ainda não entendo porque que tem uma piscina aí em cima, mas a gente finge que tá tudo bem e finge que faz sentido. Então, como tinha a piscina aí, eu não queria mudar muito da estrutura, eu coloquei umas velinhas na piscina para ficar com um toque um pouquinho mais romântico. Mudei ali a cor das colunas para um tom branco, que eu acho que ficou um pouquinho melhor, e fui aí para essa parte do assoprador de bolhas, que não estava ruim, mas eu mudei algumas coisas, por exemplo, as plantas eu não estava gostando muito, testei algumas plantas e gostei mais dessas, acho que ficou um pouco mais moderno. Coloquei também um quadrinho ali, coloquei um tapetinho e mudei a iluminação. Eu ainda vou colocar mais iluminação depois, porque eu percebo que tá muito escuro, mas isso aí é um pouquinho mais pra frente da construção. Agora vamos para essa parte aí lateral, perto do assoprador de bolhas, que eu resolvi colocar uma área onde você pode conversar com o seu crush de forma mais particular. Afinal de contas, nessa área aí, você tem alguns sofazinhos e eu coloquei essas divisórias de planta, que, claro, não impedem do outro escutar sua conversa se você conversa super alto, mas ajuda você a ter uma conversa um pouco mais discreta e um pouco mais tranquila. Coloquei tapetes e também coloquei mesinhas com plantinhas e um negocinho ali de música, que se chover lascou, mas a gente vai fingir que não chove em Samaixú. Coloquei também as plantinhas novamente ali próximo do banheiro, para separar a entrada, né, esse corredorzinho aí do banheiro do resto da cobertura. Mudei ali um pouquinho das cores da iluminação e para os banheiros eu resolvi colocar mais opções de privada e mais opções de pia também e fiz ali uma mudança nos papéis de parede e no piso, que eu achei que ficou um pouquinho melhor, e coloquei também espelhos. Eu acho meio feio essa privada que veio, mas resolvi permanecer com ela e coloquei só algumas coisas um pouquinho mais diferentes e mudei algumas cores também para ficar um pouco melhor. No lado do banheiro tinha uma parte com um sofazinho que era meio uma coisa privada, e aí eu resolvi deixar privado de verdade. Eu acho que essa divisória que eu coloquei, ela não combina muito com a vibe romântica, com a vibe moderna do lugar, e isso talvez seja algo que eu me arrependa de ter colocado, mas coloquei e eu fiz uma área assim meio reservada, para caso você queira ter uma conversa mais reservada com o seu crush, com o seu pretendente. E coloquei também algumas decorações mais românticas, como por exemplo plantinhas, que eu acho que dá um toque super romântico e que eu gostei bastante de ter colocado. Depois eu fui para essa parte aí desses poltroninhas, que para mim não fazia o menor sentido elas estarem de costas uma para outra. Eu acho muito melhor você colocar elas assim como se fosse uma galera conversando, então coloquei elas umas viradas para as outras, e aí eu fui acrescentando essas iluminações aí que eu achei mais legais e que iluminam um pouco mais durante a noite.
Coloquei mais iluminações também aí perto do karaokê, ali perto do pessoal que canta e toca, e nesse negócio aí que eu não sei explicar o que é. Ajeitei ali algumas coisinhas do bar, como por exemplo as bebidas e o bar em si, a lixeira, etc. E depois acrescentei mais luzes por todo o prédio. Tirei essas plantas horrorosas que, meu Deus do céu, como as pessoas têm coragem de colocar aquilo. E coloquei uma coisa que pra mim falta demais aí em cima nessa cobertura, que é DJ. Coloquei um DJ, sei que vai animar quase 100% dessa cobertura, e mudei as plantas para as mesmas plantas ali do assoprador de bolhas. Outra coisa que pra mim não faz sentido, porque não tem muito, é mesas com cadeiras, talvez porque às vezes o mundo fique um pouco vazio, mas aí você preenche o mundo e enche de coisa, minha filha, porque fica super legal. E nessa área onde tinha mais sofás, eu resolvi colocar mais diversões. Então eu coloquei esse futebol aí que você mexe, né, no cabinho, e um ping-pong, no caso dois, né, 2 futebolzinhos e 2 ping-pongs, e aí eu acho que melhorou 300% de como estava antes, porque sinceramente antes estava extremamente sem graça, extremamente xoxo, extremamente capenga. Coloquei mais alguns tapetes aí para finalizar a decoração, e também mais algumas iluminações que eu senti que estava faltando. Coloquei um globo ali para a área de dança, e agora vamos para o tour. Lembrando que eu faço tour de áreas comuns, áreas, né, onde tem muita gente assim com pessoas, então pode ser que fique um pouco atrapalhado, mas até que nesse não tinha muita gente. Então comecei indo aí para a área dos banheiros, coloquei para entrar. Eu não vou colocar nos 2 banheiros, acredito eu, porque os 2 são iguais, na minha opinião, não tem porquê eu ir pro outro banheiro. Não gosto dessa privada, nunca entendi essa privada, ela não faz muito sentido na minha cabeça, mas ela existe, né, galera? Então vamos usar. Aí a área privada para os pombinhos conversarem, coloquei para sentar, para você ver como é a visão, né, de você comendo com o seu crush. Coloquei aí também pra a poltroninha, né, que eu coloquei de frente uma pra outra, que pra mim faz mais sentido. Coloquei também pra você ver do karaokê. Na verdade, eu vou colocar vocês pra verem de todas as áreas possíveis, porque assim você consegue ter uma noção de como é, sei lá, trabalhar aí, de como é passear por aí. Vamos ver também o balcão. Eu mudei... Gente, eu não entendi porque esse banco ficou assim, mas enfim. Mudei também a cor do balcão, aí quando eu tava construindo, eu achei que ficou um pouco melhor. Aí um pouquinho das mesas. Gente, se eu fosse sentar numa cadeira dessa de vidro, eu tenho certeza que ela ia quebrar, porque me parece tão frágil. Mas enfim. Aí a pista de dança com o DJ pra vocês verem também como ficou. E agora a gente vai pra perto da cerca pra gente ver como que ficou a vista. E ficou sensacional, gente. Se tivesse a opção no The Sims de você colocar assim, ver vista, os Sims iam ficar apaixonados. Coloquei aí pra entrar na piscina um momentinho pra vocês verem como que ficou aí com as plantinhas. Fica parecendo Vitórias Regiazinhas de verdade, então eu gostei bastante. E para finalizar, vamos aí chegar um pouquinho mais perto pra gente ver como ficou essa área onde os sims podem se divertir com o futebolzinho e com o ping-pong também. Que ficou uma área muito legal, não é muito romântico, eu confesso, mas aí você faz o seu romance, né, você faz a sua história, você faz a sua fanfic, então você pode gostar de jogar com seu crush, com seu boy, e tá tudo bem. Agora vamos para a parte dos sofazinhos reservados, que achei que ficou muito bacana. Dá pra conversar super bem. Coloquei um blues pra tocar, que é a minha música favorita de todas as opções de música do The Sims. Eu acho muito legal o blues. E por fim, um assoprador de bolhas. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever e não esquece de comentar o que você achou.